Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um texto de Ferenc, confusão de línguas entre os adultos e a criança. Esse texto do Ferenc está no volume 4 aqui das obras completas dele, editado pela Martins Fontes. Quero recomendar vivamente o livro do professor Daniel Kupperman, Por que Ferenc, editado pela Zagodoni. Ele comenta esse texto, enfim, a obra do Ferenc como um todo, mas comenta esse texto aqui numa passagem, vou citar agora mesmo essa passagem, ali na página 70 até 72, e vale muito a pena ler esse livro aqui. Eu vou fazer um vídeo exclusivo, né, para esse livro brevemente, para apresentar os capítulos, as ideias gerais do Ferenc, né? Por onde começar a ler Ferenc, tá aqui, o livro é esse aqui. Mas hoje eu quero falar só sobre esse textinho do Winnicott, que é um texto de 32, que me parece um texto fundador para pensar o Winnicott, para pensar Laplanche, né? Para pensar Lacan, boa parte, né, do pensamento psicanalítico, né, dessas teorias que estão valorizando de novo a presença do adulto real na cena ali da constituição subjetiva. Eu acho que está aqui as grandes fontes, né, desses grandes autores, né, Laplanche, Winnicott, Lacan, está aqui no Ferenc. Tem muita coisa aqui que a gente precisa retomar e dar os devidos créditos a Sándor Ferenc, e vamos começar por esse texto. Lembro que eu já fiz alguns vídeos e o Ferenc inclusive vai citar esses textos, né, cujos vídeos foram dedicados a eles: O Bebê Sábio e A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né, são textos que eu já vou deixar o link aqui embaixo, né, os vídeos que eu fiz sobre esses textos. Vale muito a pena ler, e também o comentário do professor Kupperman no livro dele, Por que Ferenc. Esse texto, Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, tem um subtítulo, A Linguagem da Ternura e da Paixão. Então, já no título, né, muita língua, linguagem. A gente precisa tentar definir um pouco isso, a importância que o Ferenc vai dar a isso. O título original, né, da palestra, que é uma conferência apresentada num congresso de psicanálise, era As Paixões dos Adultos e Sua Influência sobre o Desenvolvimento do Caráter e da Sexualidade da Criança. Então o título original era esse, A Paixão dos Adultos, né? E como que essa paixão dos adultos influencia as crianças. E o título é transformado então nisso, A Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, Linguagem da Ternura, Linguagem da Paixão. Linguagem, o professor Kupperman até vai comentar isso, é um termo que vai aparecer aqui e talvez vale a pena a gente questionar um pouco isso, né? Assim, é linguagem efetivamente já, ou é esse tipo de comunicação que não é linguageira ainda, né? Lembro de um texto do Winnicott, eu fiz um vídeo sobre ele, Comunicar e Não Comunicar, vou deixar o link também na descrição do vídeo, para vocês entenderem que talvez o Winnicott esteja lendo o Ferenc, talvez não, é muito provável que ele esteja lendo o Ferenc, para pensar nesse tipo de comunicação sem linguagem, né? O Ferenc, vocês vão ver, também me parece está falando dessa linguagem sem linguagem, né? A linguagem da ternura é, enfim, o brincar da criança. A linguagem da paixão é a sedução adulta. Portanto, uma linguagem que ainda não é comunicativa, mas é uma forma de comunicação. Então, tomar cuidado com esses termos, queria só advertir com relação a isso. E é um texto, Kupperman vai advertir quanto a isso no início desse comentário dele, que é um texto que está retomando a teoria traumática do Freud, supostamente abandonada, mas que nunca foi abandonada. Essa é a leitura do Laplanche também, né? A teoria da sedução, que supostamente foi abandonada pelo Freud, é retomada aqui com muita força pelo Ferenc. O trauma é fundamental para a constituição subjetiva. E existe sim abuso, e o abuso tem que ser estudado, porque ele vai oferecer para a gente uma imagem, um tipo de modelo excessivo, hiperbólico, do que vai acontecer com toda criança. O Laplanche certamente está lendo esse texto, né? Então, ali onde está acontecendo um abuso, a gente vê a origem traumática do sujeito, os efeitos traumáticos, a cisão, né, a violência, mas
onde há um certo tipo de sedução generalizada, ou seja, não é abuso sexual, mas é sedução, a gente vai poder ver esses efeitos num grau menor. Então o Laplanche está lendo isso e eu acho que o Ferenczi tem já certo encaminhamento também nessa direção, né? Vai falar do traumático, violento aqui no texto, mas a sensação que eu tenho é que ele está, sem dúvida nenhuma, usando o caso hiperbólico, o caso excessivo, para falar do caso comum, né, da normalidade de todos nós, né? Todos nós sofremos algum tipo de sedução e essa sedução é sempre traumática e essa sedução traumática ela vai fazer com que a gente se constitua enquanto sujeito, um sujeito atravessado pelo inconsciente. O texto começa numa discussão clínica, dizendo que os pacientes eles reclamavam muito dessa posição fria do analista, quando o Ferenczi ele se colocava numa posição muito técnica, muito fria, muito ortodoxa. Os pacientes reclamavam muito, tinham crises, chamavam ele de insensível, de frio, de presunçoso, acusavam ele de estar muito deixando os pacientes morrerem de angústia, etc. E ele começa a ouvir isso, de fato, né? Assim, essa postura nada sensível, né? O que o Ferenczi vai tentar apontar em outros textos, no diário clínico dele, né? Que é preciso ter tato, é preciso de uma escuta sensível, é preciso de uma certa ética do cuidado, principalmente com esses pacientes, né? Que sofreram traumas graves. Ele começa então a mudar um pouco a técnica e ser mais sensível, né? E ser mais acolhedor com relação a esses pacientes, na medida em que ele se identifica com os pacientes, se autoriza a se identificar com esses pacientes, né? Então, de alguma maneira, o Ferenczi começa a apontar para esse efeito iatrogênico da clínica, de que o analista muito frio, muito ortodoxo, vai fazer com que esses pacientes eles reclamem muito, eles sofram muito. E aparece um fenômeno clínico importante, que é esses pacientes começam a se identificar com esse analista. Se identificam muito com esse analista agressor e acabam, por assim dizer, ficando aí nessa posição de acusá-los dos seus erros, mas se identificam com o analista, né? É o que vai aparecer com a criança abusada também, a gente vai ver daqui a pouco. Diante desses casos, o Ferenczi vai falar das resistências do analista, né? Então isso que vai ser um tema importante na teoria lacaniana, né? Isso aparece aqui nesse texto. As resistências do analista de não conseguir ter sido analisado muito bem, de não conseguir ter acesso a aspectos inconscientes seus que vão impossibilitar de você ouvir o sofrimento desses pacientes. Então, a resistência não é dos pacientes, a resistência não é apenas dos pacientes, né? A resistência é também, e em alguns casos prioritariamente, resistência dos analistas. E essa resistência ela se mostra com uma certa hipocrisia profissional, né? Existe uma hipocrisia profissional que vai ser um álibi para que eu possa resistir. O analista resiste porque eu estou sendo ortodoxo, eu estou sendo neutro, né? Eu não estou ali sendo mestre, eu não estou sendo amigo, eu não estou sendo psicólogo, eu sou analista, então eu estou nessa posição absolutamente distante do sofrimento do paciente. Está aqui para fazer análise, né? Está aqui para ser desligado, quebrado em pedaços, né? Reconhecer a sua potência do inconsciente. Então, toda essa hipocrisia profissional, essa ortodoxia, vai ser criticada por Ferenczi aqui no início do texto. Ele está dizendo, olha, isso não tem solução para esses casos, né? Essa ortodoxia não oferece solução, não oferece cuidado. Renunciar à hipocrisia profissional, vai dizer o Ferenczi, considerada até aqui como inevitável, em vez de ferir o paciente, proporcionava-lhe, pelo contrário, um extraordinário alívio. Então a crise histérica ia eclodir, mas isso seria muito atenuado, os efeitos dessa crise histérica, né, do efeito traumático, porque o analista estaria ali para acolher. O paciente, diz o Ferenczi, ele reconhece muito rapidamente a falta de sinceridade do analista. Quando o analista não está presente na cena de forma afetiva, efetiva, o analisando ele começa a perceber isso. O analista tem que admitir o erro de vez em quando. O Ferenczi chega até a brincar, né? Quando o analista admite o erro, ele se torna confiável, né? Se torna humano, por assim dizer.
E é isso, esse tipo de coisa, que vai fazendo com que o analisando consiga confiar efetivamente no analista. Essa hipocrisia profissional, segundo Félix, reproduz a situação traumatogênica. É esse o problema. Não é só uma questão técnica que está sendo corrigida aqui. É uma questão ética. Para o Félix, acontece algo no trauma, na situação traumática, que é o adulto não reconhecer que está fazendo algo muito errado, está fazendo algo muito violento com a criança. Essa hipocrisia, né, de fazer algo errado e depois não admitir que fez algo errado e não ter ninguém também ali, né, terceiro, que aponte para isso, ou seja, fazer um certo desmentido. Ninguém faz, né, esse apontamento de dizer, olha, o que aconteceu estava errado, você, criança, não tem culpa, quem é o culpado é o adulto. E isso acontece quando o analista está ali numa posição muito ortodoxa, muito fria, comete erros, né, de escuta, de interpretação, de acolhimento, e não tem ninguém que vai dizer, o analista errou, você, paciente, não está errado, você estava correto, né, na interpretação que você estava fazendo. Isso não é feito. E é esse o problema. A situação traumática se reproduz na cena analítica. Vai dizer o Félix, então, que essa capacidade de admitir o próprio erro, né, e de renunciar ao erro, a autorização das críticas, vai fazer com que a gente ganhe a confiança dos pacientes. Essa confiança é aquele algo que estabelece o contraste entre o presente e o passado, insuportável e traumatogênico. Esse contraste ele é indispensável para que o passado seja reativado, reavivado. Não enquanto reprodução alucinatória, mas enquanto lembrança objetiva. Então, a grande questão é que o trauma ele repete de forma alucinatória, na análise, fora dela, mas ele precisa ser relembrado objetivamente para ser elaborado. E isso só vai acontecer se o analisando confiar no analista, né? E ele só vai fazer isso se o analista admitir que erra, né? Admitir que ele pode estar interpretando de uma maneira equivocada, de voltar, de retornar, mas também se o analista se identifica com o paciente, se ele sai um pouco dessa posição neutra, no sentido da ortodoxia muito fria, de não se sensibilizar, de não se identificar com o paciente. Isso que tem a ver com empatia, né, com alguma coisa, enfim, da presença do afeto do analista na cena analítica, né? É tudo isso que o Ferenczi está apontando aqui nesse texto. Veja bem, o Winnicott falando, né, se a gente mantém uma atitude fria e pedagógica, mesmo na presença de um paciente em opistótomos, né, ou seja, nos espasmos histéricos lá, a gente quebra o último vínculo que nos liga a ele. O paciente sem consciência é afetivamente em seu transe como uma criança que não é mais sensível ao raciocínio. Então, o paciente que está lá nessa alucinação traumática, ele é como uma criança que não é mais sensível ao raciocínio. Não adianta você conversar com a criança quando a criança está lá, bebezinho, pequenininho demais e não entende, não tem capacidade ainda de entender a conversa racional. Essa criança ela é, no máximo, sensível à benevolência materna, né? Essa benevolência, essa empatia, que não pode faltar. O Ferenczi ele vai continuar dizendo, se essa benevolência vier a faltar, a criança vê-se sozinha e abandonada na mais profunda aflição. E isso é justamente na mesma situação insuportável que, num certo momento, a conduziu à clivagem psíquica e, finalmente, à doença. Então, o Ferenczi está tentando estabelecer o vínculo da situação analítica com a situação traumatogênica lá da infância. Então, não pode faltar essa benevolência, não pode faltar esse tipo de empatia, né? A palavra que o Ferenczi vai usar aqui é Freundlichkeit, inclusive, né, tem uma certa ressonância aqui com a amizade, com uma certa, enfim, proximidade empática, afetiva, que o analista tem que ter nesses casos. Os pacientes não se impressionam com uma expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica. O Ferenczi está apontando aqui para o desejo do analista, né? O que causa o sofrimento de alguém diante da gente que está ali na posição de analista? E os pacientes, eles sabem
né, se a gente está ou não de fato sentindo, né? As pessoas sabem disso, não são só os pacientes, né? A gente tem algum tipo de comunicação que não precisa ser verbal, né? É um outro tipo de comunicação que está visível, que é visível de alguma forma, né? E é para isso que o Ferenczi está apontando, né? O analista ele tem que estar presente nessa cena, afetivamente. A partir daí, então, o Ferenczi caminha para o ponto central do texto dele, que é a questão do abuso, né, retomando a importância fundamental do trauma na constituição do aparelho psíquico. E para isso ele vai usar então o exemplo paradigmático do abuso sexual infantil, mas a impressão que eu tenho, insisto, é que esse exemplo é um exemplo excessivo, hiperbólico, para dizer do que acontece com todos nós, né? Em alguma medida, sempre menor, né? Nos casos de neurose comum, mas nesses casos descritos por ele, de maneira hiperbólica, excessiva, hiperviolenta, mas que servem de exemplo paradigmático para entender como que esse tipo de efeito traumatogênico é também efeito constitucional. A grande confusão, vai dizer o Ferenczi, né, desde o título, né, a confusão de língua entre o adulto e a criança, é que os adultos eles vão confundir as brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade sexual e deixam se arrastar para a prática de atos sexuais sem pensar nas consequências disso. Então a confusão está do lado do adulto, né? A criança, ela vai brincar, ela vai tentar brincar com o corpo dela, com o corpo do adulto, né? Ela vai abraçar, ela vai beijar, ela vai tentar tocar as partes íntimas do corpo do adulto, as suas partes íntimas. Isso vai acontecer. O trabalho do adulto é dizer, até aqui vai, até aqui não vai, isso não pode, né? Isso não pode fazer entre adulto e criança, entre criança e criança. Quem vai fazer esse trabalho civilizatório, né, de contenção sexual, de contenção da sexualidade infantil, de distinção entre gerações, né, do adulto, da criança, é o adulto. E é o adulto abusador que confunde essas coisas, confunde a brincadeira da criança com efetivamente uma sedução efetiva, né? Como se a criança efetivamente pudesse saber, soubesse já, ela realmente quer, ela realmente deseja também. O fato dela ter prazer, né, no corpinho dela, através do corpinho dela, faz com que o adulto imagine, bom, ela sabe o que está fazendo, ela quer também, ela também está participando do jogo no mesmo nível que eu, né, com o mesmo tipo de saber que eu. É esse o grande erro que vai estar presente na cena traumatogênica do abuso sexual infantil. As crianças elas vão se sentir muito frágeis, né? Elas ficam física e moralmente sem defesa, sua personalidade é ainda muito frágil para protestar, mesmo em pensamento, contra a força e a autoridade esmagadora dos adultos, que as emudecem, podendo até fazê-las perder a consciência. Mas esse medo, diz o Ferenczi, quando atinge seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar o menor de seus desejos, a obedecer, esquecendo-se de si mesmas e a identificar-se totalmente com o agressor. Por identificação, por introjeção do agressor, este desaparece enquanto realidade exterior e torna-se intrapsíquico. Mas o que é intrapsíquico vai ser submetido no estado próximo do sonho, como é o transe traumático, ao processo primário, ou seja, o que é intrapsíquico pode, segundo o princípio do prazer, ser modelado e transformado de maneira alucinatória, positiva ou negativa. Essa passagem é muito importante, né, do Ferenczi. Ele está apontando aqui para um dos fenômenos psíquicos mais poderosos que existe a partir do trauma, que é a identificação com o agressor. E ele vai exagerar, inclusive, porque é importante, né? Não é nem uma identificação apenas, é uma introjeção do agressor, né? E essa introjeção, essa identificação, ela é fundamental para fazer o agressor desaparecer. É a única maneira de fazer a agressão desaparecer, é colocar o agressor para dentro de si, é se tornar o agressor, né? Sair da cena se identificando com o agressor totalmente, né? É tão desesperador para a criança que está sofrendo o trauma
que ela precisa dessa medida excessiva, né? Eu introjeto o agressor, me torno um agressor, pelo menos assim eu sumo da cena, né? Eu vou fazer aquilo que ele quiser, eu me submeto completamente a ele, sendo ele, né? Então é essa primeira reação do trauma aqui. Então o Ferenczi ele está apontando para um mecanismo psíquico muito radical, que destrói a vida psíquica da criança, porque essa introjeção ela é devastadora, né? Ela tem que também, num certo sentido, desaparecer da cena, porque ela se torna um agressor, então ela meio que perde a consciência, né? Então é uma situação de vida ou morte, de ser ou não ser aqui, que está sendo desenhada no trauma sexual, né? A mudança significativa, né, continua o Ferenczi, provocada no espírito da criança pela identificação ansiosa com o parceiro adulto, é a introjeção do sentimento de culpa do adulto. O jogo, até então anódino, apresenta-se agora como um ato merecedor de punição. Para complicar a história, em alguns casos, e não é muito raro, o adulto agressor ele se sente culpado ou no mínimo envergonhado, ou ainda ele sabe que aquilo que ele fez é errado. Vamos colocar assim pelo menos, né? Ele sabe que é errado e pede para a criança não falar, exige que a criança não fale, ou seja, no mínimo essa sensação de saber de que é errado, ou efetivamente a sensação de culpa, né? E vamos pensar nesse caso paradigmático que o Ferenczi está desenhando aqui, o adulto agressor que se sente culpado, sabe que está errado, mas mesmo assim fez e se sente culpado. Isso piora ainda mais as coisas nesse sentido, porque o adulto ele vai ser introjetado também com a culpa, né? E aí o Ferenczi vai dizer, olha, a lógica da introjeção introjeta a culpa também, né? E a criança se sente culpada também. Então, além, né, de se identificar com a agressão, de ter que se submeter à agressão, a criança também vai se identificar com a culpa e se culpar por aquilo que aconteceu. Após esse tipo de evento, né, do estupro, abuso, não é raro ver o sedutor aderir estreitamente a uma rígida moral ou a princípios religiosos, né, esforçando-se por meio dessa severidade em salvar a alma da criança. Não é raro ver isso culturalmente, né, pessoal? Assim, o pastor da igreja, o padre, né, enfim, os religiosos fundamentalistas falando da pureza das crianças e encontrar nesse meio muito abuso sexual infantil, muita violência contra as crianças. Não é muito raro, né, que isso aconteça, exatamente por conta desse processo, né, assim, essa preocupação excessiva, esse tipo de imaginação persecutória, né, com relação à sexualidade infantil, diz os desejos desses adultos, desejos perversos, né, desses adultos abusadores, e é isso que o Ferenczi está descrevendo aqui. E as relações com uma segunda pessoa de confiança também não são suficientemente íntimas para que a criança encontre uma ajuda perto dessa pessoa, ou seja, quando ela vai lá falar para a mãe, né, que o tio abusou, que o avô abusou, a mãe vai repelir essa criança como uma tolice, como isso que ela está falando não é importante, não é verdade. E isso é um dos grandes problemas para o Ferenczi, né, esse desmentido vindo desse terceiro, né, que vai tornar ainda mais traumática a cena, né? E aí o Ferenczi vai dizer o seguinte: o que importa de um ponto de vista científico nessa observação é a hipótese de que a personalidade ainda fracamente desenvolvida reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e a agride. É uma defesa, né? O Ferenczi está dizendo que não é assim, mas é uma defesa, o fenômeno identificatório é uma defesa. Ele está dizendo que não é aqui porque, de fato, leva tudo junto, assim, o eu vai embora junto. Então, o eu não está ali se defendendo, de fato, protegido, ele se mantém, né? Mas, óbvio, uma cisão, né? A identificação introjetiva, né, desse tipo é uma defesa. Mas, enfim, ele está sendo hiperbólico aqui para dizer, olha, é um tipo de defesa de pirro, né? Uma vitória de pirro. Você ganha a guerra, mas fica absolutamente estrupiado no final, assim, não adianta nada ganhar. Não é uma vitória, né? Ele chega a dizer o seguinte, olha só, depois desse tipo de coisa, o que a gente tem é uma forma de personalidade feita unicamente de id e superego. É como se o ego deixasse de existir, que fica no lugar do eu é o supereu.
Então o sujeito ele fica se punindo o tempo todo, ele deixa de existir, ele perde praticamente todas as funções do eu. São pacientes que não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, ficam deprimidos o tempo todo, né? Não conseguem estabelecer relações estáveis com ninguém. É um efeito devastador, né, de maneira geral, o que o trauma faz. O Ferenczi precisa então distinguir, num determinado momento, isso que ele vai chamar de amor objetal passivo. Isso é fundamental. Ou seja, existe todo um tempo aqui, é um tempo da ternura, e esse tempo da ternura não pode ser atravessado de forma muito rápida, de forma muito violenta pela linguagem da paixão. Pelo tempo da paixão, ou seja, os afetos dos adultos, atravessados pela sexualidade inconsciente, pelo pulsional. Se no momento então dessa fase de ternura se impõe às crianças mais amor, ou um amor diferente do que elas desejam, isso pode acarretar as mesmas consequências patogênicas que a privação de amor até aqui invocada. Levar-nos-ia muito longe falar aqui de todas as neuroses e das consequências caracteriológicas que podem resultar do enxerto prematuro de formas de amor passional e recheado de sentimento de culpa num ser ainda imaturo e inocente. A consequência só pode ser essa confusão de línguas a que fiz no título dessa conferência. Então, Ferenczi está dizendo de uma fase da ternura, da inocência da criança. Isso se distingue, esse é o comentário do professor Daniel Kupperman aqui no Porquê Ferenczi, né, quando ele comenta um pouquinho esse texto, está em contradição, ou pelo menos em tensão com o pensamento do Freud, aqui ter abandonado a teoria da sedução em prol dessa criança que já tem a sexualidade infantil. Ela já é um ser sexual para o Freud, ela é perversa e polimorfa, ela está tomada pela sexualidade infantil. O Ferenczi está dizendo, olha, ok, e ele certamente acredita na sexualidade infantil, basta ler os muitos textos do Ferenczi quando ele aponta para a presença da sexualidade infantil na criança. Mas ele está dizendo, olha, mas tem um tempo aqui, que é um tempo da ternura, que tem que ser preservado da sexualidade adulta, da sexualidade inconsciente dos adultos. Então ele está assim propondo uma certa criança inocente de novo, que era a criança do Freud, né, da teoria da sedução, a criança traumatizada pelo sexual do adulto, mas eu acho que o Ferenczi não está completamente solto aqui, voltando completamente à teoria da criança inocente, não. Ele reconhece a presença da sexualidade infantil na criança, mas está querendo fazer uma distinção aqui importante entre os tempos, né? Tempo da ternura, tempo da paixão. Os pais, os adultos, né, deveriam aprender a reconhecer como nós, os analistas, que por trás do amor de transferência, da submissão, da adoração dos filhos, dos pacientes, dos alunos, o desejo nostálgico de libertação desse amor opressivo. Então é muito importante isso que o Ferenczi está dizendo, né? Assim, diante dessa adoração, dessa submissão, dessa obediência demais, tem alguma coisa importante para a gente observar. Talvez haja, né, um desejo de libertação, obediência demais é suspeita. Cheira a essa introjeção do agressor, cheira a essa identificação com aquele que não deu chance para a criança reagir no tempo dela, da forma dela, enfim, a partir daquilo que ela dava conta de fazer. O Ferenczi então vai apontar para o mecanismo de defesa mais importante nesses casos, que é a clivagem da personalidade, que vai fazer com que a personalidade regrida para uma beatitude pré-traumática, né? Procura tornar o choque inexistente, o que não surpreenderá nenhum analista. Então essa clivagem ela vai acontecer, e ela vai acontecer quantas vezes forem necessárias, inclusive, né? Há inclusive uma possibilidade, diz o Ferenczi aqui, de uma multiplicidade de clivagens, né? Muitas clivagens, né? De um certo esfacelamento do eu também, né? E é aqui nessa passagem que ele usa a metáfora fundamental, né? Muito famosa por conta desse texto, que é a seguinte: uma aflição extrema e, sobretudo, a angústia de morte parecem ter o poder de despertar e ativar de súbito disposições latentes, ainda não investidas e que aguardavam tranquilamente a sua maturação. A criança que sofreu uma agressão sexual pode, de súbito, sob a pressão da urgência traumática, manifestar todas as emoções de um adulto maduro. As faculdades potenciais para o casamento, a paternidade, a maternidade, faculdades
virtualmente pré-formadas nela. Aí ele usa a metáfora famosa. Pensa-se nos frutos que ficam maduros e saborosos depressa demais, quando o bico do pássaro os fere, e na maturidade apressada de um fruto bichado. É como se tivesse, então, amadurecido rápido demais. Mais uma vez, um parêntese aqui, de como que isso tem tudo a ver com a teoria winnicottiana depois, né? Processo maturacional, né? A metáfora do amadurecimento, né? De um ambiente facilitador ou de um ambiente invasivo. Tem muita coisa que o Winnicott vai tirar daqui desse texto, né? Parece muito, né, que o Winnicott está lendo Ferenczi também. Mas, enfim, a teoria ferenciana, ela está claramente apontando para a origem do trauma, do ponto de vista hiperbólico aqui, para apodrecer a criança, apodrecer o fruto, portanto destruir o eu, mas também acho, né, essa sensação de que a bicada do pássaro, né, aquela bicadinha leve vai fazer com que o fruto amadureça no seu tempo. O Ferenczi vai apontar então 3 grandes consequências nessa cena traumática inicial: a identificação com o agressor, essa clivagem, fragmentação, né? Clivagem com possíveis clivagens mais subsequentes, ou seja, uma fragmentação da personalidade, e uma terceira via que é esse terrorismo do sofrimento, assim, que vai fazer com que a criança seja o bebê sábio. Eu comentei esse texto do Ferenczi também aqui no canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o terrorismo do sofrimento vai fazer com que a criança ela se sinta obrigada a ser o psicólogo da mãe, né? A carregar sobre os seus frágeis ombros o fardo de todos os outros membros da família. O bebê sábio é a criança que tem que amadurecer rápido demais, né? A criança que tem que ser, por assim dizer, completamente responsável, muito precocemente pelo adulto. Ferenczi termina esse texto com um pós-escrito, que vai retomar a ideia do sentimento de culpa do adulto, esse adulto agressor, que vai fazer com que no erotismo infantil o objeto de amor vai ser transformado num objeto ambivalente, né? Então a culpa do adulto faz com que a criança acabe amando e odiando o objeto. Ele vai dizer, o sentimento de culpabilidade no erotismo adulto transforma o objeto de amor em objeto de ódio e de afeição, ou seja, um objeto ambivalente. Na medida em que essa dualidade inexiste ainda na criança, o que é diferente no Freud, né? No estágio da ternura, né? Então na ternura não tem essa dualidade, né? É justamente esse ódio que surpreende, assusta e traumatiza uma criança amada por um adulto. Esse ódio transforma um ser que brinca espontaneamente, olha o gesto espontâneo aí, né, do Winnicott também. Esse ódio transforma um ser que brinca espontaneamente e com toda a sua inocência num autômato culpado do amor e que, imitando ansiosamente o adulto, esquece-se, por assim dizer, de si mesmo. Então, o que o Ferenczi está dizendo é isso, assim, olha, existe uma fase da ternura na qual o objeto não vai ser ambivalente, né? O que vai trazer muita ambivalência para a cena, e aí a criança vai se assustar com o seu próprio ódio, que ela não estava preparada para isso também, é a culpa do adulto que vai ser internalizada. Ou seja, é um texto que está contradizendo algumas coisas do Freud, porque para o Freud ambivalência é algo que está presente na criança desde sempre, né? Desde o início. Amor e ódio estão muito, muito presentes. O ódio, inclusive, é anterior ao amor no Freud, né? Em alguns textos isso está bem claro. Mas para o Ferenczi é importante para ele tentar se distinguir desse tipo de teorização freudiana, exatamente para mostrar que tem alguma coisa que o adulto endereça para a criança que é antes do tempo, né? E que vai produzir relações e a criança não estava preparada ainda para elaborar. Então é essa confusão de línguas que está se dando, né? Mais uma vez eu estou querendo apontar aqui que não é bem uma confusão de linguagem, de palavra, né? É uma confusão, vocês estão vendo, de afeto, de culpa, de reações eróticas, de forças de excitação que a criança não consegue metabolizar. Ou seja, a gente está falando ainda de algo de movimentos pré-linguísticos, né? De coisas pré-linguísticas e que vão ser traduzidas, claro, a posteriori, através da linguagem, mas
ainda a gente está falando de algo pré-linguístico. Por isso que nessa clínica é tão difícil a verbalização, né, do traumático, falar dessas coisas, porque não é exatamente de língua que a gente está falando. Mas enfim, a metáfora do Ferenczi é essa no título. Era basicamente isso. Acho que esse texto, ele, como vocês podem notar, ele é fonte claramente, né, de outros autores, que faz, então, por merecer uma releitura calma, comentada, crítica, né, desse texto do Ferenczi, claro, ainda dentro da obra dele como um todo. E para fazer isso, recomendo, né, a leitura do livro do professor Daniel Kupperman, porque Ferenczi, para a gente ler esse texto também, articulando, né, com outros textos, outros aspectos teóricos, a obra desse autor tão fundamental na história da psicanálise. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, critiquem, vejam o que produz em vocês, né, a leitura desse texto. Eu acho super importante que a gente converse sobre Ferenczi aqui no canal. Eu aguardo vocês até a próxima.